Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Vamos para a palavra, Mateus capítulo 13, verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou a boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Amém? Pai, nós te damos louvor e honra, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por esta manhã, por esta oportunidade, por tudo que o Senhor está fazendo. Gratos somos, Senhor, por mais esse mês e queremos uma palavra que nos oriente nele, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Jesus tem uma frase célebre, importante, que para mim ela é intrínseca à minha conduta pastoral, e muitas coisas que eu faço na vida, eu faço e vivo refletindo sobre ela, os relacionamentos que desenvolvo, e eu creio que isto é para todos nós. Jesus disse assim em Mateus capítulo 12, verso 30, aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Isso é um fato. Aquele que não está comigo está contra, e quem não ajunta, espalha. É importante que a gente fale, deixe bem claro, que isto não é uma questão propriamente de uma geolocalização, de um relacionamento físico. Isto é muito mais uma questão de coração. Tem gente que diz que está com você, está perto de você, mas não está com você. Tem gente que por vários fatores e razões não consegue estar presencialmente com você, mas você conta com a oração, você conta com a intercessão, você conta com a torcida dessa pessoa. Tem gente que quando consegue estar com você, se alegra porque gostaria, mas não tem a possibilidade, mas você sabe que está lá intercedendo, que está lá orando, que está clamando, que está torcendo, que está querendo ver dar certo. Então é muito mais uma questão de coração do que geolocalização. Mas Jesus foi claro dizendo: quem não está comigo está contra. É tão fato que é uma questão de coração, porque certa vez Jesus estava conversando com João, lá em Lucas, e diz a palavra que, no Evangelho de Lucas, e diz a palavra que João disse a Jesus assim: mestre, nós vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo porque ele não era um dos nossos. E Jesus disse a ele: não o impeçam, porque aquele que não está contra vocês, está a favor de vocês. Aquele que faz um milagre em meu nome, não pode sair depois falando mal de mim. João tentou impedi-lo porque ele não era um dos nossos, por quê? Porque não andava com eles, não era dos apóstolos, não estava com Jesus. Mas Jesus diz: não é contra vocês, ele é sim um de vocês, está falando em meu nome, está fazendo em meu nome. Isso é muito importante para nós como igreja também, não sermos tentados a aquilo que muitos ministérios, especialmente os mais tradicionais e mais antigos, são tentados a dizer que certo estão eles, que Jesus pertence só a eles, que salvação é só lá com eles.
E isto, todos nós corremos o risco. Daqui a pouco, algum de nós pode tentar impedir, falar mal, desprezar, desvalorizar, desqualificar trabalhos alheios, porque não são um dos nossos. Não importa se não são um dos nossos, se estão falando de Jesus, ainda que não sejam um dos nossos presencialmente, somos parte do mesmo corpo, corpo de Cristo, diferentes dons, ministérios e formas de atuar, mas o mesmo Espírito efetuando tudo em todos. Mas a gente precisa estar junto. E foi refletindo nessa frase que Deus me deu essa palavra essa semana. Porque Jesus está falando aqui de uma boa semente. E Jesus está falando aqui também de uma má semente. Jesus está falando no texto de gente que ajunta e de gente que espalha. Jesus está falando, usando uma metáfora, uma parábola, falando sobre o joio e o trigo. E Jesus começa o testemunho, a parábola dele, dizendo que o reino de Deus é como um homem que lança uma boa semente sobre a terra, sobre o campo. E quando todos estão dormindo, o seu inimigo vem e lança o joio também sobre o campo. Jesus, ao explicar a parábola, ele diz que o homem que lança a boa semente é ele, é o Filho do Homem, é Cristo. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. É a igreja de Jesus. São os nascidos de novo. Quem semeia o joio é Satanás, Jesus diz, é o diabo. A semente que ele semeia são os filhos do maligno. Também no campo. Gente boa e gente ruim. Semente boa e semente ruim. E eu quero começar a mensagem glorificando ao Senhor, porque creio eu que estou diante de boas sementes. Filhos de Deus. Filhos do reino. Gente que foi semeada sobre a terra para promover nutrição, alimentação, prosperidade para a terra, gente que frutificando glorificará o reino de Deus. Nós estamos semeados na terra. Nós sabemos que o Brasil é um celeiro. Nós carregamos uma palavra profética e carregamos uma palavra também natural de sermos celeiros para a humanidade. O Brasil hoje alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. E pasmem, apenas 7% do nosso solo é cultivado. 7%, para alimentar 1 bilhão de pessoas. A Europa, para você ter uma ideia, cultiva mais de 60% do seu solo. Então você vê o potencial do agro, da agricultura do Brasil. O Brasil tem potencial para ser um celeiro para alimentar toda a humanidade. E nós carregamos essa palavra. Só que as coisas espirituais, elas são de fato a essência, as coisas naturais são as sombras das coisas espirituais. Tal como nós temos uma capacidade econômica de fertilidade, de solo para alimentar nações, nós também carregamos uma palavra espiritual de sermos um celeiro de missionários, de pastores, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que anunciarão o Evangelho, um berço e uma nação de um grande avivamento que está passando agora por um período importantíssimo para que esta palavra se cumpra. Somos sim um celeiro de avivamento em nome de Jesus, boas sementes semeadas sobre o solo desta nação, desta terra, e esta nação pertence ao Senhor Jesus, e esta nação florescerá, frutificará e alcançará nações em nome de Jesus, alimentando povos e proclamando o Evangelho do Senhor. Somos a boa semente do reino de Deus em nome de Jesus. Agora Jesus ele fala umas coisas muito importantes, se você refletir, elas são do dia a dia. Jesus disse que todos dormiram, e enquanto dormiam, o maligno, o inimigo, veio e semeou a má semente.
a semente do joio. Olha para o teu irmão e diz assim: você pode dormir, você deve dormir, só não durma demais. Você sabe que o sono é uma necessidade fisiológica. O sono é reparador, o sono é importantíssimo, o sono é inevitável, e o sono é uma bênção dada por Deus para que haja renovação. Ele é importante. Então nós temos que dormir, nós precisamos dormir. Agora, se o sono é inevitável, significa dizer que o joio também é inevitável. Se nós temos que dormir, significa dizer então que o inimigo certamente plantará o joio. Então não existe vida só com alegrias. Não existe relacionamento de qualquer natureza que seja, que é só de gente boa. Sempre haverá joio no meio do trigo. Isso é muito importante para que você deixe de ser vitimista, sensível demais, se ofenda com qualquer coisa, porque gente ruim tem até dentro da igreja. Gente ruim tem em todas as relações, mas tem muita gente decepcionada, longe, porque infelizmente do seu lado caiu uma semente de joio. Mas é impossível, é inevitável. O que eu faço, pastor? Eu deixo de dormir? Fico angustiada, ansiosa, controlador, centralizador? Se você deixar de dormir, você vai acabar dormindo o sono da morte. Não tem como. Então a palavra é: descanse para se reparar, descanse para se renovar. E quando você estiver descansando, creia que o Senhor está cuidando, creia que o Senhor está velando pelo teu sono, creia que as coisas estão no controle de Deus, mas não se decepcione quando surgir um joio do teu lado, porque é inevitável. Entenda uma coisa: o reino de Deus, presta bem atenção no que eu vou dizer, presta bem atenção, porque eu vou falar algo aqui que, se você não prestar atenção, vai ficar meio polêmico. O reino de Deus é prioridade. O reino de Deus está em primeiro lugar. O reino de Deus é a prioridade da nossa vida, está lá no alto, no primeiro lugar, e se não estiver em primeiro lugar, não estará em nenhum outro lugar. O reino de Deus é prioridade, mas o reino de Deus não é totalidade. O reino de Deus é primeiro, mas não é tudo. Meu Deus, pastor, o que está querendo dizer? Deixa eu te dar um exemplo. Nós estamos aqui na ceia, por exemplo. Quantos aqui são solteiros? Solteiros, cadê os solteiros aqui? Levanta a mão que pode ser a tua chance agora. Qual é a prioridade? A prioridade é o culto, é a celebração ao nome de Jesus, é a ceia do Senhor, é a renovação espiritual, é a revelação da palavra, é o momento do crescimento. A prioridade é essa, mas não é tudo. Seja esperto. Quando acabar o culto, dá aquela olhadinha, vê se não tem ninguém aí que... Fique esperta. Você está num ambiente de fé, de gente querendo a mesma coisa que você. Não são os opostos que se atraem, são os iguais que se encontram.
Então a nossa prioridade é o Senhor, mas não é tudo, tem outras coisas que vão acontecer. Você tem sacerdócio, você tem ministério, especialmente para quem tem liderança. A nossa prioridade é o reino de Deus, são as coisas do Senhor, é a obra do Senhor, é aquilo que o Senhor nos designou para fazer, mas não é tudo, nós temos uma esposa para cuidar, filhos para cuidar também. Só igreja, só igreja, só igreja, só igreja, e os filhos se perdendo, não tomam um sorvete, não faz uma viagem, não tira umas férias. É prioridade. Mas existem coisas secundárias importantes. E quando é que você faz isso? Quando você dorme. Quando você dá uma desligada. Então semeou a boa semente, mas todos dormiram, todo mundo descansa, todo mundo dá uma desligada, todo mundo precisa disso. E quando a gente desliga, o inimigo, ele tem insônia, aquele miserável, né? Aí ele não dorme nunca, e aí ele semeia. Então tem gente que nunca descansa, porque fica com medo. Cada vez que eu dou uma relaxada, quando eu volto para o trabalho, tem uma coisa para resolver. É claro, o inimigo ele faz isso mesmo. Só que tem uma palavra de Deus, ele não prosperará, o trabalho dele é inútil. Quando todos dormiram, veio o inimigo e semeou o joio e se foi, porque ele não se compromete com nada que ele faz, ele lança a bomba e sai. E aí quando brotou o trigo, o joio também apareceu. Se engana quem acha que engana por muito tempo. Porque é um fato, quando o trigo brota, o joio também aparece. E assim é a nossa relação. Muita gente chega na nossa vida, muita gente vai, nós somos semeadores, nós somos acolhedores, nós somos igreja, nós somos povo de Deus, nós somos gente que se relaciona, que quer dar oportunidades. Muita gente a gente dá oportunidade, daqui a pouco brota frutos daquilo que a gente está fazendo, que fazem valer a pena, mas quando brota o fruto, o joio também aparece, sempre será assim. Você sabe qual é a diferença do joio e do trigo? Inicialmente nenhuma. Mesmo aqueles que são técnicos e experts na semeadura do trigo, na lavoura, quando o joio é semeado, eles não conseguem perceber a diferença prontamente. Existe um período, existe um tempo em que tudo parece igual, até que brota. Mas existem algumas características, por exemplo, o trigo, ele cresce apontando para o alto, assim como nós somos. O nosso crescimento sempre será olhando para o alto. Ergo os meus olhos para o monte e me pergunto de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Trigo é aquele que os seus olhos estão focados no alvo que é Cristo. Ele olha para o alto, ele espera do alto, ele almeja do alto, ele recebe do alto. A sua oração é para o alto, é para lá que ele procura, é lá que ele aponta os seus olhos, é de lá que ele espera a salvação e a transformação e a bênção e a prosperidade, e tudo que ele almeja na vida, ele almeja que venha do alto. Se você é trigo, olha sempre para o alto, espere sempre do Senhor. O joio, ele é todo torto, aponta para qualquer lugar. O trigo, ele só tem Cristo como alvo, o joio, ele tem qualquer outra coisa, todos os caminhos. O trigo, ele firma as suas raízes na terra, ocupando o seu espaço e retirando da terra todos os nutrientes que a terra pode lhe dar. O Senhor nos ensinou a crescer, a multiplicar, a dominar, a avançar, a conquistar. Mas o Senhor deu um espaço para cada um. O trigo, ele aproveita tudo que Deus lhe dá, sem tomar aquilo que é do outro. O joio não, o joio, as suas raízes vão se entrelaçando, vão se espalhando, vão se embrulhando. O joio, ele se espalha para todos os lados.
Sabe aquele colega de trabalho que sabe tudo da vida de todo mundo, fala de todo mundo, só não cuida da sua própria vida? Sabe, aquele que vive falando de todos, de tudo. Características de joio. Vão se espalhando, vão se entrelaçando, vão se embrulhando, não se porta no seu lugar, não sabe valorizar o que Deus lhe deu, é sempre se espalhando. Não se firma. O trigo, ele vai mudando, ele vai se transformando, ele brota, ele explode de dentro para fora, em cachos de sementes maravilhosas, ele muda de cor, ele sai da parte da sua natureza de imaturidade, e agora ele matura, ele prospera, ele avança, ele cresce. O joio continua sempre sendo joio. Só que aí acontece uma coisa interessante, quando brota o trigo e aparece o joio, há escândalo. O servo do Senhor, ou os servos do Senhor, disseram: você não semeou uma boa semente, como é então que apareceu o joio? Ficaram escandalizados, e Jesus disse o seguinte, é importante a gente apertar isto. Jesus disse o seguinte: é inevitável que aconteçam coisas que levem as pessoas a tropeçar, mas ai daqueles pelos quais elas acontecem. É inevitável que haja escândalos entre vocês, mas ai daqueles por meio de quem o escândalo vier. Escândalos sempre acontecerão, problemas sempre acontecerão, e tentarão muitas vezes associar você àqueles que estão do teu lado, que estão perto de você. Quanta gente carrega maldições hereditárias, aceitaram isso? Porque na família tinha gente que era isso, que era aquilo, e agora você carrega o estereótipo de que será isso também. Não será em nome de Jesus, ainda que você esteja cercado de joio, você é trigo em nome de Jesus, porque você nasceu de novo, as coisas velhas ficaram para trás, coisas novas estão surgindo sobre a sua vida, você é uma boa semente sobre a terra. Aqueles que estão em Cristo são filhos do reino. Como igreja nós já passamos por isso. Nós vivemos uma tragédia em 2020, dentro dessa igreja. E eu não sei você, mas eu passei alguns dias sendo atacado, afrontado, e tentando colocarem aquilo que Deus faz na minha vida no mesmo patamar daquilo que fizeram, fazendo com que nós nos tornássemos, fôssemos a mesma coisa. Nós não somos a mesma coisa, nós somos filhos de Deus, e cada um prestará contas de si mesmo diante do Senhor. O joio, ele aparecerá, e quando ele aparecer, ele vai escandalizar muitos. Vão perguntar: mas como? Não é uma igreja tão abençoada, não faz um projeto social, não cuida de gente, não faz o que tem que fazer, não tem pregado o evangelho, o pessoal lá na gente, como é que pode ir lá no meio? Porque a gente dorme, e quando a gente dorme, o diabo semeia, e eu não vou deixar de dormir, eu vou dormir porque eu preciso me renovar para poder pregar para vocês no outro dia. Quando eu tiver que descansar, eu vou descansar. Quando você tiver que descansar, descanse. Só não durma demais, não seja preguiçoso. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Senhor resplandecerá sobre ti. Durma, mas não durma demais. Mas não vá angustiado quando você tiver que descansar, porque tem muito trigo para ser colhido em nome de Jesus. Foi o inimigo que fez isso. Senhor, o Senhor quer que nós tiremos. Aqui vem a sabedoria pastoral, a sabedoria dos irmãos mais velhos, que já participaram de outros processos de semeadura e de colheita, gente que para ele já é recorrência, para muitos é a primeira experiência, para outros já é recorrência. Mestre, o Senhor quer que tiremos então, já que o joio está aí, nós já identificamos ele, quer que tiremos? Não!
deixem que cresçam juntos, até o tempo da colheita, e então eu enviarei os encarregados da colheita, e eles farão a separação, ajuntando primeiro o joio, ou amarrando em feixes para serem lançados fora e queimado, e ajuntando então o trigo e colocando no meu celeiro. Quem fará a colheita? Os anjos do Senhor, especialistas, conhecedores, sabedores. Engana-se quem acha que engana por muito tempo, e muito antes da colheita, aqueles que têm discernimento espiritual já percebem quem é joio e quem é trigo. O problema é que às vezes a gente bota a mão e quer arrancar antes do tempo, a gente arranca gente boa junto, e aqui que está a nossa paciência, e aqui é que deve florescer e aparecer o fruto do Espírito em nós. Engana-se quem acha que pastor não está vendo. Às vezes nos bastidores, para mim não falam, mas eu sei que nos bastidores, o pastor não está vendo? Meu irmão, a designação e o significado da palavra pastor é aquele que vê. Se tem uma coisa que Deus dá, é visão para pastores, para líderes, para pessoas que estão à frente de qualquer coisa que seja. O Senhor te deu uma visão, e você está vendo, como diz o meu avô, pelo barulho da carroça você sabe o que tem dentro. A questão é o tempo, não é tempo. Já vieram para mim algumas vezes, meu Deus, tu não tá, tem que fazer alguma coisa. Calma, não é o tempo. Quem faz não é o pastor vê, o pastor é o servo do dono da vinha. Eu vi, Senhor, eu estou vendo, tu não está vendo? Se eu estou vendo, quem é que fez isso? Foi o inimigo? Tá, e aí o que eu faço, Deus? Eu arranco a cabeça, tiro pela raiz? Não, espera que de tempos em tempos eu envio os meus anjos, e os meus anjos fazem a separação entre o que é bom e o que é ruim. É assim que acontece. De tempos em tempos o Senhor faz separação na tua vida, entre coisas boas e coisas ruins, faz uma faxina, faz uma limpeza. Gente vai, gente fica, gente floresce, gente frutifica, gente se perde, gente foi embora, gente que você não vai encontrar mais, gente que vai continuar com você para uma jornada de vida. Deus faz isto, porque o Senhor vai mostrar a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, entre o ímpio e o justo. É uma promessa do Senhor. Então espere o tempo da maturação do Senhor. Espere o tempo em que o Senhor vai estabelecer cada coisa no seu devido lugar, ainda que você já tenha percebido algumas coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Ora ao Senhor e espere, porque certamente o Senhor fará grandes coisas. E o Senhor defenderá aquilo que lhe pertence. E olha que coisa interessante, Jesus dizendo: quando chega a hora da colheita, quando o trigo está maduro, colhe-se então. Colhe-se primeiro o quê? Olha o texto, o joio. Isso explica por quê que quando você está na iminência de viver uma vitória, grandes guerras você enfrenta. Isso explica por quê quando Deus está a ponto de te dar algo grandioso, parece que um monte de problemas acontecem. Porque sempre vai aparecer primeiro o joio é tirado primeiro, para que a eira fique limpa e então o trigo seja colhido. É por isso que Paulo disse aos Gálatas: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Por isso não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Assim, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. É por isso que o salmista no Salmo 126 disse: aqueles que semeiam com lágrimas
colherão com cantos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará colhendo seus feixes com cânticos de alegria. É por isso que Salomão disse: o fim das coisas é melhor do que o seu princípio, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Parece que vai dar errado, mas dá certo. Então, quando você estiver no meio de uma tempestade, não espana, porque é uma evidência que você está quase chegando do outro lado do mar. É assim que Deus trabalha. Quando pessoas começam a problematizar, quando os problemas começam a aparecer, quando as situações começam a resolver, quando começa a aparecer crise, eu pareço um maluco no meio das crises. Porque eu estou ali cuidando, velando, não deixando as coisas estragarem, mas aqui dentro, sabendo que alguma coisa muito boa vai acontecer. E sempre foi assim. Depois de grandes humilhações, coisas boas aconteceram. Porque os humilhados serão exaltados. Depois de dias de dificuldade, coisas boas aconteceram. Porque quando Deus está próximo de te dar uma grande colheita de tudo aquilo que Ele já semeou na tua vida, primeiro Ele tira o joio. Primeiro Ele aparece o joio. Primeiro Ele amarra o joio. E o trigo está lá. E quando vai vir a minha vez? Calma, deixa eu amarrar aqui o joio, deixa eu lançar fora isso aqui. Porque na hora que você colher, quem não merece não estará com você. Quem não é digno não estará com você. Então deixa eu resolver primeiro aqui a tua vida, deixa eu resolver os problemas. Agora então, colha-se o trigo e coloca no meu celeiro. O celeiro é a glória, o celeiro é a honra. O celeiro é o lugar do propósito, o celeiro é onde você vai para fazer o que você foi criado para fazer, alimentar nações, estar na mesa, promover o reino de Deus. Quem ajunta? Lembra que eu comecei a mensagem dizendo: quem não está comigo está contra mim. Jesus dizendo: aquele que comigo não ajunta, espalha. Quais são as características de pessoas que ajuntam e de pessoas que espalham? Pessoas que espalham, primeiro, para a gente se livrar logo disso, do joio, e colher o trigo. Gente que espalha, gente de contenda, gente de murmuração, gente de facção. Você sabe o que é facção? O mundo do crime, ele tem facções criminosas. E o que é uma facção? Uma facção é gente fazendo a mesma coisa um contra os outros. O que é uma facção? Vende droga, vende armas, mundo do crime, mas todos eles lutam entre si pelo poder. Isso é facção, que acontece às vezes dentro da igreja. Gente que teria o mesmo propósito, falar de Jesus, falar do amor de Deus, pregar o evangelho, converter pessoas, ganhar pessoas, dentro da igreja, brigados, facciosos, dividindo-se. Paulo disse assim: cuidado, porque se vocês se mordem e se devoram, vocês vão destruir-se mutuamente. Na facção não sobra ninguém, morre de lá e morre de cá. Gente que espalha, gente de contenda, gente de murmuração, gente de reclamação. Você sabe quem é reclamação? O que é reclamação? É clamar para trás. É gente que vive clamando por algo que não, a palavra ensina a clamar, mas é clamar para o alto, não é para trás. Clamar ao Senhor, buscar no Senhor. Provérbios 6 diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que se apressa em fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e gente que provoca contenda entre os irmãos. Falei os 7? 6? Olhos altivos, língua mentirosa, testemunha falsa, gente que derrama sangue inocente, pés que se apressam em fazer o mal, coração que se apressa, que traça planos perversos, e aquele que provoca contenda entre os irmãos. Agora foi. Espalha joio,
Olhos altivos, está sempre de olho em cima de alguma coisa que não é dele. Está de olho no ministério, está de olho no cargo, está de olho no negócio do outro, está de olho, não é dele, mas é o olho grande. Conhece o olho grande? Olho gordo, né? Sempre quis ter um desse. Gente que espalha. Língua mentirosa. Jesus, é duro o que eu vou dizer, mas Jesus chamou o joio de filho de maligno e chamou o mentiroso de filho do diabo. João 8. Gente mentirosa. Você sabe o que acontece com alguém que tem o Espírito Santo quando mente? O Espírito, ele é esmagado. Porque não combina Espírito de Deus e mentira. Quando a gente mente cheio do Espírito Santo, já dá uma coisa assim, o Espírito é esmagado. Porque Deus odeia a mentira. Mãos que derramam sangue, pessoas que não pensam duas vezes antes de destruir alguém. Coração que traça plano perverso, gente que vai dormir pensando o que vai fazer para estragar a vida do outro. Porque agora vai ver o que é bom para tosse. Deixa eu dizer uma palavra para você, se você é trigo, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a vingança, porque Ele certamente te defenderá. Pés que se apressam em fazer o mal, gente que não perde tempo. Testemunha falsa que levanta mentira, gente que espalha mentira, gente que espalha coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cadê a Fátima? Eu estou vendo a Fátima ali e o Márcio. A Fátima, vocês estão congregando conosco quanto tempo? 6 anos? 7 anos estão conosco. Esse ano, há uns 3 meses atrás, a Fátima entrou na minha sala e Deus quebrou entre nós uma barreira que foi gerada por alguém dentro da igreja. Ela está há 7 anos na igreja. Sabe o que disseram para ela quando ela entrou na igreja? Não abraça o pastor porque ele não gosta de abraço. Você sabia que fizeram isso? E ela acreditou. E eu por 7 anos sempre notei, eu chego no Márcio, e aí Márcio, beleza, tal, como é que tá? E a Fátima, vai ver o jeito dela, não sei. E um dia ela confessou, não pastor, porque disseram para mim que você não gosta. Qual é o abobado, para não usar outra palavra, que não gosta de um abraço? Se o abraço destrava dentro de nós, libera dentro de nós serotonina, um monte de hormônios e que nos alegra. Sou meio tímido? Sou. Pareço meio estranho? Pareço. Mas sou gente normal. E quem falou isso, eu nem perguntei para ela, que é para mim não me contaminar o coração, nunca perguntei para ela quem falou, mas só pode ser um joio. Aliás, deixa eu falar outra coisa importante. Nós estamos apertando, amém? Uma outra coisa importante. Por mim, dentro da igreja, em qualquer coisa da vida, falo eu. Cuidado com gente que vai chegar em você e dizer assim, o bispo falou isso. Para justificar o que elas querem. E eu não me escandalizo, porque as pessoas têm coragem de falar em nome de Deus o que Deus não falou, quanto mais no meu nome. Que tem de gente dizendo, Deus falou, Deus disse, e Deus não disse nada, não vai falar no meu nome, não vai dizer que o Fernando falou. Então assim, eu posso até pedir para alguém falar alguma coisa para você, mas quando eu pedir, ela vai com um papel assinado, ela vai com um recado dizendo assim, pode ligar para o bispo que o bispo falou. Agora falar em meu nome, e tem gente que faz isso, e acaba arrancando gente boa, ou colocando em pessoas pensamentos sobre nós que não são verdadeiros. Então amadureça, você foi criado para ser trigo, amadureça em nome de Jesus e dê frutos para a glória do nome do Senhor. E aquele que provoca contenda entre irmãos, isso é joio, isso espalha. Agora o trigo, quem é o trigo? O trigo são os pacificadores. Serão chamados de filhos de Deus. O trigo é quem reconcilia, porque nos foi dado o ministério da reconciliação. O trigo é quem promove a paz. O trigo são os puros de coração, porque eles verão a Deus.
Trigo é gente sincera, trigo é gente de verdade, trigo é gente verdadeira, trigo é gente que abre o coração, trigo é gente que fala a verdade, trigo é gente que é o que é. Trigo é aquele que explode de dentro para fora. Trigo não é a aparência, trigo é a essência. Essa semana eu abri uma caixinha de perguntas e perguntaram: quem você considera amigo? E eu falei uma frase que gerou uma polêmica. Várias pessoas me mandaram mensagens, porque eu disse assim: eu prefiro a amizade de pecadores confessos do que santos vaidosos. Eu prefiro a amizade de gente que peca, mas que confessa, porque quem confessa se arrepende. Quem se justifica não se arrepende, mas quem confessa está arrependido, está encontrando misericórdia. Alguém que confessa o seu erro, que reconhece a sua fragilidade, que diz: olha, eu sou meio assim mesmo. Essa pessoa já encontrou misericórdia. Eu prefiro a amizade de gente assim, que é sincera, do que santo vaidoso, cara de crente, jeito de crente, palavra de crente, comportamento de crente, mas muitas vezes por dentro um sepulcro caiado. O interior acaba manifestando-se no exterior, óbvio. A nossa relação com Deus interior, de particular, ela se manifesta, mas trigo não é uma questão de aparência, é uma questão de essência. Porque aquela aparência de uma espiga brotando começa com uma semente. E numa semente ela nunca aparenta o que ela será. Uma semente nunca aparenta o que ela será. Uma semente, ela sabe o que será, porque ela carrega dentro do seu DNA o seu propósito, a sua essência. É por isso que quando a sua vida com Deus começa, ninguém acredita em você, porque você não aparenta o que será, não parece o que será, mas você já carrega um propósito, você já tem um DNA, você já tem uma essência, e a essência é a essência do Espírito Santo de Deus. Um dia vai florescer trigo, e um dia você vai alimentar nações, e nós somos essa igreja. E eu creio que o Senhor está preparando para nós uma grande colheita. Estou falando demais hoje, né, gente? Você não estava mais acostumado comigo falando tanto, né? Mas eu encerro dizendo: Jesus está falando aqui, essencialmente, do dia do seu encontro conosco. O grande dia do Senhor, aonde Ele virá cercado dos seus anjos, com milhares de milhares dos seus anjos, e diz a palavra que Ele separará os seus eleitos, Ele escolherá, Ele chamará para si aqueles que são seus. Esse é o dia do encontro, é o dia onde haverá choro e ranger de dentes para aqueles que rejeitaram, negaram, preferiram a injustiça do que a verdade, mas haverá alegria e contentamento e satisfação para aqueles que professaram o nome de Jesus e aguardaram pelo grande dia da colheita. Os anjos do Senhor farão isso. Agora você e eu sabemos que nós temos na nossa vida períodos, estações, processos de semeadura e de colheita. E nesses processos, o Senhor também, de tempos em tempos, manda os seus anjos para colherem. E esse lugar é o nosso coração. Nós estamos no mês de agosto, para muitos um mês de desgosto, mas eu quero declarar em nome de Jesus, será o mês agosto de Deus. Um mês que começará a proporcionar a grande colheita que você está recebendo do Senhor, receberá do Senhor, a semeadura que o Senhor já fez. Mas é tempo dos anjos do Senhor, que sabem como fazer, sabem o que fazer, entrarem no teu coração e tirar tudo aquilo que é amargo, tudo aquilo que é abrolho, tudo aquilo que é espinho, tudo aquilo que é joio, porque o Senhor semeou uma boa semente aí que vai dar fruto, mas você dorme, você ronca, fica de boca aberta babando, e aí o diabo vem e semeia joio, semeia porcaria, semeia dúvida, semeia incredulidade, semeia amargura, semeia contenda, semeia divisão, semeia falta de perdão. O diabo está sempre trabalhando,
é uma luta constante do nosso espírito contra a carne, e ele lançando coisas ruins, mas hoje é amanhã que o Senhor marcou, para arrancar tudo aquilo que é ruim, e só vai ficar aí dentro aquilo que for para a glória do nome de Jesus, e uma grande colheita, para você chegar no final do ano e dizer, essa estação, mais uma vez me ajudou o Senhor. Por isso não tema dias difíceis, porque eles são temporários, transitórios, é só um momentinho. Não tema os anjos do Senhor entrando aí no teu coração e começando a mexer em coisas e puxando, e talvez você diga, ai, ai, eles sabem como fazer, se eu tentar eu vou estragar, se outro tentar vai estragar, mas se você abrir a porta do teu coração, o Senhor sabe como fazer, Ele vai desembrulhar todas essas raízes amargas do joio, vai ficar só trigo, para a glória do nome de Jesus. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Então vamos nos colocar de pé e vamos cear.